Vamos lá, pessoal, prestando atenção aqui no meu esqueminha, né? Na verdade, o esqueminha do livro aqui que eu estou usando para preparar a aula, a questão é a seguinte, em relação a essa corrente elétrica aqui, ó, o que acontece? Quanto maior a quantidade de elétrons arrancados da placa, maior vai ser o quê? A corrente elétrica. Ora, se você tiver um maior número de elétrons, com certeza eles vão dar origem a uma corrente elétrica de valor maior, né? Um valor mais elevado. Então é o seguinte, o que se pensava então? Se você aumentar a intensidade da radiação, né? Intensidade da radiação, eu não estou falando energia, eu estou falando intensidade da radiação. Logo, mais elétrons serão arrancados. Mas não era bem isso que acontecia, pessoal. E Einstein provou justamente o contrário. Tá legal? Que a quantidade de elétrons arrancados não depende da intensidade da radiação utilizada. Tá certo? Então vamos discutir isso mais um pouquinho aqui, ó. Então eu tinha parado nessa expressão aqui, eu passei ela a limpo, tá certo? O que acontece então? Observou-se, Einstein explicou isso, né? Que o efeito fotoelétrico ele só é observado quando essa frequência aqui, ó, a frequência da onda incidente, né, da radiação incidente, né, que eu vinha deduzindo aqui no vídeo anterior, quando essa frequência aqui, a frequência da onda, ela for maior que uma tal de frequência de corte, tá certo? O que seria isso? Cada metal ou cada material tem lá a sua frequência de corte. Tá bom? Por exemplo, tem uma tabela aqui, ó. Se você, por exemplo, pegar o metal aqui, o cobre, né? Qual que seria a frequência de corte do cobre? Ou seja, para que você consiga observar o efeito fotoelétrico utilizando como metal, né? Como uma placa de metal, o cobre, né? O valor daquela frequência, ou seja, da frequência da onda incidente que vai bombardear a placa, né? Que vai incidir na placa, tem que ser maior que esse valor tabelado aqui, ó. Então, a frequência de corte do cobre, para haver a existência do efeito fotoelétrico, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser de 1,13 vezes 10 a 15 Hz. Então, se essa frequência for menor do que esse valor tabelado, pessoal, nós não teremos o quê? A observação do efeito fotoelétrico, tá bom? Então aqui nessa tabela nós temos o que? Nós temos alguns exemplos de metais, por exemplo, a prata, né? A prata vai ser de 1,14 vezes 10 a 15 Hz. Se você pegar a platina, 1,53 vezes 10 a 15 Hz. Então, por exemplo, a platina, explicando novamente, o que significa isso? Que só teremos elétrons retirados da placa de metal se a frequência da onda for maior do que esse valor aqui, ó, em Hz. Tá certo? Um segundo ponto, pessoal, é o seguinte, ó. O efeito existe mesmo quando a intensidade da radiação ela for baixa, tá bom? Quando eu falo intensidade, pessoal, da radiação, eu não é para confundir com energia ou então a frequência dessa onda incidente. Tudo bem? Eu estou falando da intensidade. Então, mesmo que for baixo, tá certo? Se a radiação tiver uma frequência que consiga tirar os elétrons do metal, ou seja, se atingiu aquilo que nós chamamos, se for maior, na verdade, que aquilo que nós chamamos de frequência de corte do metal, né? Então, para cada metal, no caso, vai haver o efeito fotoelétrico, tá certo? Então, o que acontece? A intensidade, pessoal, vai apenas influir no número de elétrons arrancados. Então, se a intensidade for alta, você vai arrancar um maior número de elétrons do metal, tá certo? Apenas isso. Agora, de nada adianta você ter uma intensidade alta, sendo que a frequência da onda ela é menor do que a frequência de corte para aquele metal. Aí você não tem elétrons ejetados. Então são duas coisas diferentes. E foi isso que Einstein provou, acredito que mais ou menos, demonstrou na verdade, né? Acredito que isso deva ter acontecido lá por volta de 1905 ou 1906, eu não me lembro. E isso conferiu para ele o Prêmio Nobel de Física daquele ano. Tudo bem, pessoal?
Então é isso, tá bom? Do ponto de vista clássico, da física clássica, né? A intensidade é que explicaria, né, o fato do elétron ser arrancado do metal, mas não, tá certo? O que faz o elétron ser arrancado do metal é se a frequência da onda que incide a placa for maior do que a frequência de corte para aquele respectivo metal. É isso aí, pessoal.